O que é aio? O que é boas novas? A partir desse momento eu te convido para estarmos acompanhando junto aqui nesse comentário, lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam a Jesus. Eu quero te desejar boas-vindas e a partir de agora estaremos iniciando este comentário dessa lição que vem trazer aqui um enfoque importantíssimo a respeito dessa lição que vem aqui nos trazer à tona essa realidade, esse assunto, mas esse conteúdo. E vamos estar falando aqui do significado de aio e também do significado das boas novas, assim como aplicação na minha vida e na sua vida. E também estaremos comentando aqui sobre aquele que cumpriu toda a lei e também toda a justiça. E sem perda de tempo, vamos iniciar falando aqui em ordem sequencial e didática sobre a lei. A lei aqui vem para nós como um aio que nos conduziu a Cristo, que vai falar no livro de Gálatas capítulo 3. Vai dizer que a lei serviu como um aio para nos conduzir a Cristo. Mas o que significa aio? Aio significa preceptor, significa aquele que direciona, que ensina, que mostra o caminho. Digamos aqui, por exemplo, que não temos nenhum critério de medida, não temos nenhum padrão. Então não é possível identificar se está certo ou está errado. Porém, quando nós temos um padrão de medir, nós podemos tomar aqui por visão a lei como uma régua de medir. Observe que enquanto nós não temos como medida, não temos uma base, não temos um padrão, nós não vamos identificar o que está certo e o que está errado. Mas a partir do momento que nós temos um padrão definido, nós conseguimos mensurar se estamos enquadrados no padrão ou não. E agora o povo começa a analisar a lei e observar que estavam faltando em algum ponto, estavam errando em algum ponto. Observe que a partir de agora, a lei ela começa a se tornar o guia direcionador para o Senhor Jesus. Dentro dos livros da lei, como fala no primeiro ponto da lição, fala do Pentateuco, que é os 5 livros que foi dado da parte de Deus aí, direcionado e principalmente conhecido também como Lei de Moisés. É os livros aí que vieram trazer esse ensinamento, principalmente aqueles que cometiam pecado, eles tinham que ter ali os seus pecados perdoados através do sacrifício de um cordeiro. Isso já traz como figura a dimensão do sacrifício que seria feito pelo Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado que tiraria o pecado do mundo. Então a lei ela já começa direcionando todas as coisas, a visão para Cristo, mostrando de que haveria um Cordeiro que iria padecer em prol de toda a humanidade. Então a lei como aio, ela começa um exemplo de direcionamento, o preceptor para o plano divino para a humanidade. Observe que agora na outra menção que nós falamos das boas novas, mas o que é boas novas? É uma coisa boa, mas o que é as boas novas? Boas novas se enquadram aqui nos evangelhos, também conhecidos como boas novas, que são ali direcionamentos, acontecimentos que houveram entre os discípulos, entre os servos do Senhor, e acontecimentos que envolveram o próprio Senhor Jesus quando veio à Terra. Observe que o Senhor Jesus, quando ele veio, ele demorou um tempo para começar o seu ministério. Todavia, o Senhor Jesus ele veio ali, através depois do seu preceptor, que foi João Batista, começou a pregar o arrependimento ali a todos. E o Senhor Jesus, de repente, chega a João, e a partir do momento então que o Senhor vem a João para ser batizado, é o ponto de partida para o início do seu ministério. E aí, de repente, João vai dizer para o Senhor Jesus, olha, eu que devo ser batizado por ti, eu que careço desse batismo. E o Senhor Jesus vai dizer, olha, por ora tem que ser feito dessa forma, por ora consinta dessa forma, para que se cumpra toda a justiça. Então nós entendemos aqui, observamos o cuidado do Senhor para cumprir tudo quanto era necessário ser cumprido. Observe de que realmente o necessitado do batismo era João, porém o Senhor Jesus se coloca como necessário realizar para cumprir toda a justiça. Observe que detalhe que o Senhor acaba trazendo para nós e que exemplo, onde ele busca cumprir em cada detalhe tudo quanto era necessário. E nós observamos aqui, por isso que o Senhor Jesus é o único que cumpriu toda a lei e toda a justiça. O Senhor Jesus buscou de todas as maneiras cumprir em cada detalhe. É possível aqui lembrar e trazer à tona a respeito da cobrança de imposto a qual estava vendo aqueles cobradores de dracmas que chegaram ali de repente, mencionaram e questionaram se o mestre não pagava imposto, e de repente o Senhor se posiciona de uma forma linda e ele se coloca e chama Simão Pedro para entrar em ação dizendo, olha, o primeiro peixe você vai tirar da sua boca, o estáter, pagará o imposto por mim e por ti. Olha que coisa grandiosa e exemplo magnífico o Senhor deixa para nós.
onde talvez ele não precisava, sendo dono do ouro e da prata, e o próprio Deus em forma humana, mas o Senhor Jesus chega e cumpre a justiça. É por isso que nós não podemos apontar nenhuma falha contra o Senhor. Nós não vamos encontrar registro que cometa uma falha ou que traga registro de uma falha da parte do Senhor. Então o Senhor foi o único que cumpriu toda a lei e toda a justiça. Meditando em cada detalhe, nós observamos o cuidado do Senhor para deixar isso bem claro e registrado. Observe que as boas novas vai entrar aqui enquadrado após a vida e obra do Senhor Jesus, principalmente onde ele vivenciou entre os seus servos, começar a ser registrada. E a boas novas seria que a salvação ela havia chegado, que seria a partir do próprio Senhor Jesus, onde ele iria padecer a morte e morte de cruz, trazendo assim a salvação de forma concretizada sobre as nossas vidas. Observe que a lei ela vem trazer todos debaixo de pecado, encerrar todos embaixo de pecado, porque todos tinham alguma falha relacionada à lei. Esse padrão da lei, quando chegou, foi um padrão difícil de ser alcançado, então todos tinham alguma falha, todos tinham alguma dívida, e todos foram considerados pecadores e destituídos da glória de Deus, para que também todos pudessem ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo, para que essa graça pudesse alcançar a todos quanto estavam necessitando de salvação. Observe que agora, de forma simplificada, que o Evangelho traz para nós esse retrato. As boas novas agora é que o Salvador chegou, aquele que era necessitado, aquele cordeiro que era morto naquela época como um animal, agora veio como em forma humana, o nosso próprio Deus, para morrer na cruz do Calvário para nos salvar, sendo o cordeiro vivo e imaculado, vindo para que viesse expiar os pecados de uma forma definitiva, em que outrora era de uma forma transitória e momentânea, agora de uma forma definitiva perdoar os pecados de todos os quantos aceitam a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós podemos entender que agora as boas novas é a chegada do Senhor Jesus, a promessa de redenção agora de forma cumprida, que é chegada para que viesse se cumprir a salvação permanente daqueles que buscam o Senhor. Observe que agora se concretiza com a vida e obra do Senhor Jesus, e com o cumprimento após a sua morte e morte de cruz. O Senhor Jesus agora deixa decretado a vitória para aqueles que buscam e aceitam a Ele como o único Salvador das suas vidas. Essas são as boas novas conhecidas. Esse é o Evangelho que ficou registrado, o Evangelho de boas novas. Nós aqui podemos entender que essa lição ela vem trazer de uma forma bem sucinta e resumida o plano de Deus para a humanidade, o plano de salvação da parte do Senhor para salvar a humanidade. E não foi somente de uma nação ou de outra, ou não somente para os judeus, mas a palavra vai dizer que nós somos jambuzeiro, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, tendo a oportunidade de participar do projeto da salvação. E estamos aqui com essa oportunidade. O Senhor Jesus abriu espaço para nós. Todos quanto confessarem a Ele e estão garantindo a sua salvação. Aquele que aceita e invoca o nome do Senhor, buscando a salvação, o Senhor está pronto para atender. Ele vai dizer: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a palavra do Senhor ela é sucinta e simples. E a mensagem do reino ela é simples. A partir do momento que o Senhor mostra o aio, mostra a lei como direcionador, já aponta para Cristo. Já menciona que um Salvador viria. E veio o Salvador e veio trazendo boas novas, dizendo: olha, a salvação chegou. A resposta chegou. A partir de agora, basta somente crer. E agora, pela fé, nós passamos a tomar posse através do Senhor Jesus da nossa salvação, crendo no perdão dos nossos pecados, crendo na salvação através do Senhor Jesus Cristo. O ponto 1 vai falar dos 5 livros, que é o Pentateuco, também conhecido como Lei de Moisés. Ponto 2 menciona os evangelhos, que são as boas novas que nós acabamos de falar. E o ponto 3 vai falar da palavra transformadora. Hoje essa palavra, o que implica para a nossa vida? Nós olhando para a lei, nós identificamos falha em nossa vida. Mas agora com as boas novas do Senhor Jesus, nós identificamos pela fé a graça do Senhor Jesus chegando até nós. E a palavra transformadora está sendo ministrada no meio do seu coração nos dias de hoje. Quem está fazendo hoje esse trabalho é o Espírito Santo. Está nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça. A partir do momento que meditamos e lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos convence, nos ensina, nos exorta. Essa é a palavra que o Senhor nos traz. E este é o conteúdo, o contexto dessa lição. E eu nesse momento eu concluo desde já agradecendo a sua companhia, que nós possamos estar utilizando essa base bíblica, utilizando esse contexto, essa realidade, para que a nossa vida possa estar embasada e firmada na obra e na salvação e nas palavras do Senhor.
nós podemos estar a partir desse momento convictos da nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela sua companhia.